Tudo bom, meus irmãos? Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Como é bom estarmos juntos novamente nesse encontro, para nós desfrutarmos dessa carta doce, maravilhosa, profunda de Paulo escrevendo aos Efésios e, consequentemente, por extensão também a nós que somos Igreja de Cristo Jesus. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Estamos em oração pela igreja, clamando o Senhor em favor da igreja, da renovação do povo de Deus, da proteção do povo de Deus. E eu sei que o Senhor tem ouvido as nossas orações. E domingo, se Deus quiser, estaremos de volta, reunidos na congregação. A partir das 9h30 a gente começa a celebração, mas a igreja é aberta antes, 8h30. Nós começamos a oração invocando o nome de Jesus. Se você puder, chegue mais cedo, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, esse Deus maravilhoso, doce, que responde às nossas orações, e nós estaremos dando continuidade na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, onde nós estamos falando de casamento. Falamos da primeira parte, verso 1, verso 11, sobre a vida sexual íntima do casal, que Paulo aborda, e a partir, então, do versículo 12 até o versículo 20, nós estamos falando sobre casamento, segundo casamento. Quer dizer, Paulo nem toca no segundo casamento, né, mas ele fala da permanência do estado que nós estamos. Se estamos casados, devemos permanecer casados. Não consegui terminar o bloco, mas se Deus quiser, domingo agora estarei terminando. À noite, dando continuidade à carta de João ao Apocalipse, estamos no capítulo 1. Temos, assim, eu tenho me fortalecido bastante nessa introdução, e ver o Senhor entronizado, o Senhor reinando, o Senhor no trono. Eu tenho sido assim muito abençoado e tem fortalecido a minha fé. Graças a Deus por isso. Então, vamos lá para a carta, o texto que nós estamos usando. Entramos no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. A gente vai hoje ainda tratar de algumas coisas dentro desse primeiro bloco. Então, vamos ler. Diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, louvado seja o Senhor, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai amado, em nome de Cristo, te agradecemos pela sua bondade, pela sua rica misericórdia, te agradecemos pela redenção, pela salvação, te agradecemos pela obra gloriosa de Cristo Jesus em nossas vidas. Guarda a nossa mente, o nosso coração, perdoando os nossos pecados, santificando as nossas vidas, nos enchendo do Espírito Santo. Fala-nos, edifica a nossa fé, fortalece a nossa fé, nos dê crescimento no conhecimento, mas também na graça. Toca em cada um de nós, toca na nossa família, nos curando, ó Deus, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Toca na sua igreja, abençoa a sua igreja. Ó Deus, que a sua igreja possa ser luz para essa nação em trevas e possa testemunhar do seu poder maravilhoso e profundo, Pai. Seja conosco, nos guardando. Oramos pelo Brasil, entregamos essa nação nas tuas mãos e por todas as nações, que o Senhor possa salvar, levantar a igreja para a pregação do Evangelho.
e também ter misericórdia de nós, Senhor, nos guardando, nos protegendo, e que o seu nome seja glorificado. Agora fala o nosso coração pela sua doce e maravilhosa palavra em Cristo Jesus, e que os santos digam amém. Ok, bom, estamos avançando nesse capítulo 2, é o segundo encontro que nós estamos tendo, e temos visto qual era a nossa condição. Nossa condição era uma condição assim de degeneração, de perdição, de trevas, de morte espiritual. E nós podemos ver isso no versículo 1 ao versículo 3, quando Paulo mostra os três níveis de situação espiritual que nós estávamos, né? Primeiro ele fala da morte, estávamos mortos em delitos e pecados, e andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e também andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então essa era a nossa condição. Estávamos perdidos em trevas, oprimidos pelo diabo, fazendo a nossa própria vontade. O nosso ego era aquele que nos dirigia, né? Era quem dirigia a nossa vida, melhor dizendo. Estávamos escravos do sistema mundano, né? E nós não percebíamos como o sistema nos oprimia, e não havia de fato esperança para nós. E na verdade nós não tínhamos nem esperança, porque a esperança, a gente tem uma ideia de alguém que tem esperança, é alguém que sabe que existe uma coisa melhor, sabe que existe uma luz. Nós não conhecíamos a luz, nós não víamos uma luz. Essa frase, esse jargão, tem uma luz no fim do túnel, na verdade isso para nós não existia, né? Essa luz não existia, porque estávamos mortos em delitos e pecados, e nós não tínhamos nenhum entendimento espiritual, estávamos escravizados, né? Estávamos oprimidos, e nós não percebíamos o grau de perdição que nós vivíamos. Bom, mas o texto continua e abre a grande porta da revelação, e a revelação é do grande amor de Deus por nós. Do versículo 4 ao versículo de número 10, o apóstolo Paulo, nesse segundo bloco, né, ele mostra isso. Então, o primeiro bloco, verso 1, verso 3, mostrando como nós vivíamos. Verso 4 ao verso 10, ele mostra o que Deus fez por nós, né? E ele mostra também como Deus fez por nós. Então, o versículo 4, ele começa com uma conjunção adversativa. E essas palavras de transição, elas são muito fortes, e a gente precisa prestar atenção nela. Então, verso 3, verso 1 ao verso 3, a nossa situação espiritual. Aí ele diz, verso 4, mas, essa adversativa, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou. Então, essa palavra, ela contrapõe a nossa condição desesperadora, né? E a condição desesperadora da humanidade caída, e a iniciativa graciosa e soberana de Deus, né? O que nós vemos aqui? Voltando àquele assunto da semana próxima passada, né, aquele paralelo que nós fazemos entre soberania de Deus e responsabilidade humana, né? Então, eu mostrei como é que o morto pode ter responsabilidade. Hoje nós temos uma responsabilidade, nós devemos responder ao trabalho de Deus, porque hoje ele nos deu vida. Mas, quando nós olhamos esse texto, nós podemos ver claramente uma iniciativa graciosa, né, e ação soberana de Deus. Verso 4, mas Deus, por favor, percebam, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, a adversativa, ela tinha que ser falando de Deus, não poderia falar de nós, porque se fosse falar de nós, não seria uma adversativa, seria uma palavra de continuação, né? Talvez assim, e nós estamos continuando no pecado, na morte, porque a continuidade da morte é morte. Mas a adversativa entra mostrando essa ação soberana de Deus, esse amor gracioso de Deus. Eu não sei você, mas quando eu olho esse texto,
me dar assim, né, um sentimento de gratidão. E hoje eu estava na minha devocional de oração, buscando a Deus, clamando ao Senhor, intercedendo pela igreja, pela família, pelo o Brasil, né? E aí, no momento da oração, eu fui movido assim, eu tenho que adorar. Tem que agradecer a Deus. Certamente foi o Espírito Santo me conduzindo para a adoração. Estudando o livro do Apocalipse, isso tem produzido muita adoração, muita gratidão no meu coração em ver a introdução do livro, mostrando essa supremacia de Deus, essa soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, como Ele reina sobre todas as coisas. E assim, a gratidão, eu comecei a louvar a Deus por Jesus, pela salvação. Enfim, eu comecei a adorar a Deus. Aí, voltando aqui, vindo para esse texto, quando eu chego para esse texto, olho para esse texto e leio assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, contrapondo aquilo que eu era, e mostrando o amor de Deus, a graça de Deus, eu preciso me levantar, eu preciso ser mais grato a Deus, eu preciso adorar a Deus, eu preciso glorificar o Senhor, porque Ele, na sua iniciativa soberana de Deus, Ele fez uma obra gloriosa em nós, que nós estaremos vendo com mais detalhes nesse encontro que nós estamos tendo. O que nós podemos ver aqui? Que éramos o objeto da ira de Deus, né? Porque Paulo diz que nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico, né, e Ele faz uma obra na nossa vida. Nós estávamos mortos, e os mortos não se ressuscitam, mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Nessa obra soberana de Deus, Ele nos acorda, Ele nos chama. Éramos escravos, escravos do pecado. O pecado era o Senhor, dominava a nossa vida. A situação que nós estávamos era uma situação de desonra e uma situação de incapacidade espiritual. Não tinha como a gente reagir, não tinha como a gente se levantar. Vontade própria, força de vontade, desejo, essas coisas não existiam no nosso coração. Mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos colocou à sua mão direita numa posição de honra e de poder, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais, estamos na mão direita do Senhor, porque nós podemos ver Jesus falando, quando ele fala das parábolas, ele fala da parábola da ovelha e dos bodes. Ele fala que as ovelhas serão colocadas no seu lado direito. E essa expressão lado direito não é uma questão física, é uma questão de honra, é uma metáfora falando de honra. O Senhor nos honrou, nos chamou, não só nos ressuscitou, mas nos colocou assentados à sua direita. Então, Deus agiu para intervir a nossa condição no pecado. Ele que interviu, Ele que operou, Ele que veio, Ele que nos vivifica, Ele que fez a grande obra em nós. Então, é essencial manter unida as duas partes deste contraste. Quais são as duas partes desse contraste? O que somos por natureza, pecadores, e o que somos pela graça de Deus, salvos e assentados nas regiões celestiais. Perceberam o contraste? Vou repetir, a primeira posição, o que somos por natureza, pecadores, homens e mulheres que vivem ainda, lutando contra as suas fraquezas, homens e mulheres que um dia estavam mortos em delitos e pecados, e agora, nessa adversativa maravilhosa, o que somos agora? Somos, pela graça de Deus, somos salvos e assentados à direita do Senhor. Então, quando você pensa nisso, quando nós pensamos nisso, como nós éramos e como nós somos, nós precisamos dar testemunho. Nós não damos testemunho disso. E a pregação do Evangelho é justamente esse testemunho. Quem nós éramos e quem nós somos. Éramos pecadores, estávamos mortos em delitos e pecados. E o que aconteceu conosco? A graça salvadora e redentiva de Deus veio e fez uma obra na nossa vida. Nós devemos de proclamar isso. Nós devemos de proclamar que só Jesus Cristo salva. Nós devemos de pregar o Evangelho para as pessoas, os mortos
ressurgem pela pregação poderosa do Evangelho. A fé vem pela pregação maravilhosa do Evangelho. Deus opera pela pregação do Evangelho. E a igreja precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso, pregar essa palavra do Senhor. E a outra contradição essa adversativa é a condição humana, né? Que era uma condição de filhos da ira, a compaixão divina. Né? Estávamos debaixo da ira e agora estamos debaixo do amor de Deus. Mas você pode perguntar, mas o amor de Deus não está derramado sobre toda a criação? Em certo sentido, sim. Né? Mas, se você olhar, há uma ira de Deus que é derramada sobre aqueles que negam o Senhor. E essa ira vem em que aspecto? Vem no aspecto dessas pessoas estarem sendo preparadas para o dia do juízo final. Sendo preparada no sentido, não a pessoa em si, mas o tempo está sendo, vamos dizer assim, amadurecido para esse dia do juízo final, onde todos nós iremos comparecer diante do Senhor. E aqueles que negaram a pregação do Evangelho, o Evangelho, serão julgados e serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas, em contrapartida, o amor de Deus também é derramado sobre toda a criação. Em que aspecto? No aspecto da pregação do Evangelho. O Evangelho é proposto a toda criatura. Né? No entanto, nem todos receberão, nem todos ouvirão, mas nós que ouvimos, nós devemos de ser gratos a Deus. Porque o que Deus fez por nós? Essa é a pergunta. Não sei se você pergunta isso. O que Deus fez por mim? O que Deus fez por você? Ninguém faria. Só Ele poderia fazer. Numa só palavra, nós podemos fazer um resumo de toda a Bíblia. Deus nos salvou. Esse é o grande testemunho. Nós somos salvos. Nós não damos muita importância, nós não valorizamos isso, talvez porque a gente não tenha uma ideia do que é salvação. Mas nós podemos, quando a gente começa a estudar sobre a questão da salvação, nós podemos ver que Pedro fala que nós somos comprados não com prata, não com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Pedro fala precioso sangue de Jesus. E aí ele faz uma comparação com prata e com ouro, né, dois metais preciosos, e ele diz, não, vocês não foram comprados por isso. Isso aí é perecível. Isso aí não vale nada, né? Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. É quando nós vamos para Isaías, o profeta falando sobre o episódio da cruz, que foi o episódio da redenção, da compra dos pecadores através do sacrifício de Cristo. Aí o profeta diz que ele foi traspassado, ele foi transfigurado, ele foi subindo como renovo, não tinha aparência nem formosura, olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele foi moído, ele usa esse verbo moer, ele foi moído, enfim, ele foi cuspido, esbofeteado. Aí quando nós olhamos esse episódio, aí olhamos, por que ele fez isso? E a pergunta foi, o que Deus fez por nós? Deus nos salvou, mas como Ele nos salvou? Ele nos salvou pela doação do seu Filho. Deus nos amou de tal maneira que deu uma doação espontânea, soberana. Ele deu, Ele nos salvou. Ora, aí nós ficamos murmurando, nós ficamos reclamando da vida, alguns crentes, eu fico abobado com isso, que alguns crentes acham que não tem sorte, eu não tenho sorte na vida, não tenho sorte na vida, eu fui salvo da ira do grande Deus, do grande juiz, eu não tenho sorte na vida, essa expressão sorte que nós usamos, né? Um jargão popular, mas vamos lá. Aí a gente fica reclamando, por que não tenho sorte? Tu és um bem-aventurado, eu sou um bem-aventurado, porque quando nós olhamos Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, mostra a nossa condição miserável, aí no versículo 4 ao versículo 10 mostra o que Deus fez por nós, aí no verso 4 ele começa com essa adversativa, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ora, se você não entende o que é salvação, você vai ser um eterno murmurador, tu vai passar nessa vida murmurando, lamentando, aí vai lamentar pela sua família, vai lamentar pela sua saúde, vai lamentar pela sua vida financeira, vai lamentar por essas coisas temporais e vai se esquecer do que é o mais precioso, do que Deus fez conosco. É quando os apóstolos vieram
não só os apóstolos, os discípulos, que foram 70, daquela comissão que eles saíram de 2 a 2, aonde eles curaram os enfermos, aonde o Satanás se submetia por causa do nome do Senhor, e aí eles voltaram felizes. Senhor, o Satanás se submete por causa do seu nome. E aí Jesus falou o seguinte: olha, quero dizer uma coisa para vocês, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão enrolados no livro da vida do Cordeiro. Cristo não disse para que eles não se alegrassem com o fato dos enfermos serem curados, do demônio estar se submetendo a eles por causa do nome de Cristo. Não, ele disse: antes se alegrem, porque os vossos nomes estão enrolados no livro da vida. Jesus estava mostrando aqui vamos dizer assim, uma sequência de prioridades. A prioridade primeira é para que a gente possa louvar a Deus, para que a gente possa ter o olhar da vida, é que o nosso nome está lá no céu. Aí quando a gente volta aqui, foi isso que ele fez com a gente. Nós não fomos salvos porque nós éramos bons. Nós não somos salvos porque nós éramos pessoas íntegras. Nós não somos salvos porque nós estávamos assim. Não, ele tinha um coração bom. Ele tinha um coração inclinado para a bondade. Não é isso que o apóstolo Paulo coloca nesse texto. Esse texto, primeiro, Paulo começa abrindo o véu, a porta, ou a janela, seja qual metáfora que queremos usar, abre a janela e mostra para nós. Ele começa a dizer: estávamos mortos em delitos e pecados. E ele diz: andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, né? Vivíamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse que era o nosso quadro. Então você não é salvo porque você era alguém bonzinho. Não, nós éramos miseráveis, pecadores, longe de Deus. Então Deus vem e nos salva. E a pergunta foi: o que Deus fez por nós? Deus nos salvou. Uma palavra resumida que parece simples, mas é profunda, é maravilhosa. E quando a gente pensar nisso, nós devemos de ter ações de graça. Nós devemos de glorificar o nome do Senhor. Agora, os versículo 8, melhor dizendo, o versículo 5 e o versículo 8, eles são repetitivos. Paulo usa três verbos que retomam o que Deus fez com Cristo. Primeiro ele faz um paralelo: Deus fez isso com Cristo. Depois veja uma palavra que se repete. Vamos lá. Versículo 5, preste atenção. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a palavra que aparece: juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, ele é dom de Deus. Mas vamos voltar para o versículo de número 6, e o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: e juntamente com Cristo, né, nos ressuscitou. Então, voltando ao versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Verso 6, e juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, vejam que Paulo ele nos liga a Cristo nesses eventos de ressurreição e ascensão. Na ressurreição, verso 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Assim, preste atenção, assim como Deus ressuscitou Cristo, Deus também operou a primeira ressurreição em nós. Qual foi a primeira ressurreição? Está lá no versículo de número 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Então nós ressuscitamos espiritualmente. Porque lá no Éden, quando Adão come do fruto, desobedece a Deus, ele morre espiritualmente. Mas ele também tinha um juízo para morrer fisicamente. E ele morreu, voltou ao pó. E nós também vamos provar desse juízo. Nós vamos voltar ao pó. Mas aí, no livro lá de Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, e também em Apocalipse, João fala que nós vamos provar da ressurreição final, e é chamada da segunda ressurreição. Nós estaremos ressurgindo dos mortos para nós vivermos eternamente na presença de Deus. Mas quando nós voltamos aqui no versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz, e nos deu vida juntamente com Cristo, ele não está falando da segunda ressurreição.
Ele está falando dessa primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. E no versículo 6 ele coloca aqui uma ascensão, vamos colocar assim, uma exaltação que Deus faz àqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor Salvador. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim como Jesus está assentado à destra de Deus, nós também estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa posição espiritual. Deus fez uma obra gloriosa na nossa vida e que muitas vezes nós não percebemos essa grandiosidade. Nós não desfrutamos disso, né? Algo precisa acontecer na nossa vida pela ação do Espírito Santo para mostrar qual é o nível de vida que Deus nos colocou. E nós vivemos nessa plenitude, desfrutarmos dessa plenitude em Cristo Jesus. Então, o Espírito da ressurreição que levantou Jesus é o mesmo Espírito que nos ressuscitou dos mortos. Uma ação divina sem o trabalho do homem. Esse texto não mostra agora a responsabilidade humana. Não obstante o bloco mais embaixo falar da responsabilidade humana, quando ele diz que nós somos feituras dele, lá no verso 10, criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Há uma responsabilidade humana, mas esse mover de ressurreição, de ascensão, de uma posição elevada espiritualmente, foi uma obra da ação soberana de Deus. E nós precisamos agradecer a Deus, nos prostrar com o rosto em terra, sermos gratos ao Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que me deixa atônito é que Paulo, ao escrever esse versículo aqui, ele não só escreve a respeito de Jesus, porque ele escreve de fato a respeito de Jesus, o que Deus fez com Jesus, mas ele também, essa analogia que ele faz, essa aplicação que ele coloca para mostrar o que Deus fez por nós, dizendo para os Efésios, está vendo o que Deus fez por vocês? Deus fez por Jesus, é fato, mas também Deus fez por nós, e que também é um fato. Não é algo futuro, é algo presente. O futuro, o que é escatológico, a segunda ressurreição, ela vai acontecer também. O que é escatológico, a plenitude nos céus, nós vamos desfrutar também. Mas hoje, no presente, nós já podemos desfrutar de algo maravilhoso. É como Paulo estivesse dizendo, viram o que Deus fez por vocês? Eu quero repetir a leitura, vamos deixar o texto falar com a gente. Percebam o que Deus fez por mim, percebam o que Deus fez por você. Versículo 4, que esse início é importante, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, se alegre, se renove no seu espírito, tenha os seus olhos voltados para essa realidade bíblica. Vou continuar. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6. E juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez. Ele não vai fazer, ele já nos assentou em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A suprema grandeza da sua graça. Ora, se isso não renova o seu espírito, isso deveria renovar. Se isso não te levanta, deveria te levantar. Se isso não te dá vigor para você continuar sua caminhada espiritual, isso deveria te revigorar. Porque essa é a palavra de Deus. É isso que Deus fez por nós. Não é isso que Deus vai fazer. É isso que Deus fez por nós. É isso que Deus operou em nós. Nós devemos nos renovar na força dessa palavra que nos corta como uma espada de dois gumes, essa palavra que coloca os nossos olhos e que nos transporta para Colossenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo dizendo na igreja de Colosso, pensai nas coisas do alto, olhai as coisas do alto onde Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo vive assentado à destra de Deus Pai. Então nós precisamos olhar
para Ele, para a obra que Ele fez na nossa vida e se alegrar, se regozijar, celebrar o nome do Senhor de uma maneira profunda, de uma maneira maravilhosa. Mas o que me conflita é que nós não temos olhos para essa realidade, nós não conseguimos perceber isso, nós não conseguimos celebrar, testemunhar disso, nós não conseguimos glorificar o nome do Senhor a respeito dessa grande herança, dessa grande bênção que veio a nós gratuitamente por causa da suprema misericórdia de Deus, do profundo amor de Deus. Nós não conseguimos enxergar isso. Que Deus nesse encontro possa abrir os nossos olhos e mostrar para nós o que Ele fez com a nossa vida e a gente celebrar o nome do Senhor de uma maneira maravilhosa e se alegrar nele. Paulo está nos informando agora o que Deus fez com Cristo e que também Ele fez por nós. Aí vem uma pergunta, porque eu estou dando ênfase no texto e mostrando o que Deus fez por nós. Eu acho que eu disse que há um conflito, acho que o nosso conflito, eu acho, pelo menos a leitura que eu tenho, é que a pergunta seria, mas e as nossas limitações? Tipo assim, e as nossas doenças? Porque elas, de fato, abatem as nossas emoções. Nós não somos anjos, nós somos pessoas. E as nossas lutas financeiras? E os óbitos que nós tivemos agora, estamos tendo ainda na pandemia, que ainda não passou a pandemia, as dificuldades de desemprego que alguns tiveram, né? E as limitações humanas, as guerras que nós temos, né? As ansiedades, as solicitudes que às vezes tentam entrar e algumas entram no nosso coração. Como é que fica isso? Como é que ficam as crises diante desse texto? O que nós vamos fazer com essas coisas no sentido humano? Bom, essas coisas elas ficam na esfera da carne, da esfera da humanidade. E a gente não pode tirar a nossa humanidade. A nossa humanidade é real. As nossas limitações, as nossas dores são reais. As depressões são reais. As lágrimas são reais. E Deus sabe disso. Tanto é que a promessa, quando Ele faz a promessa que a gente lê lá, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, vocês acham que esse texto está lá, esse texto escatológico está aqui na Bíblia, em Apocalipse, só para dizer o quê? Para consolar a gente. Para consolar. Para a gente que chora, para a gente que tem lágrima. Aí ele não está lá para dizer assim, não, Deus está dizendo, vai ser fazer uma surpresa. Não, ele está lá, está mostrando para nós, Deus dizendo para nós. Eu sei quem vocês são, né? Como homens, como pessoas. Eu sei que vocês choram, mas um dia vocês não vão chorar mais. Isso significa que agora nós vamos continuar chorando. O verbo chorar vai para o gerúndio, e a gente vai chorar em todos os episódios tristes da nossa vida. Então, a gente não pode ficar falando um para o outro. Não, não chora não, né? O Senhor vai nos guardar. A gente tem que mudar o discurso, a gente tem que falar, chore, mas o Senhor vai consolar o seu coração no meio das suas lágrimas. E a pergunta é, o que nós fazemos com as nossas dificuldades? E a resposta foi, elas ficam na esfera da nossa humanidade. Sabemos que vamos lutar com as nossas limitações, mas aí eu entro com a mesma adversativa. Mas a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus, ela não é definida pelas circunstâncias. A nossa posição não é definida pelas nossas lágrimas, nem pelas nossas depressões, né? Porque alguém fala, não, um crente não pode ter depressão. Aí a gente chega lá para a Bíblia, a gente vê Elias, né, deprimido. Elias deixando o seu moço e indo embora, querendo ficar sozinho. Isso é um sinal de depressão. Na frente ele se deita debaixo de um zimbro, que é um arbusto, e ele falou assim, Senhor, basta, toma agora a minha vida. Estava cansado. Ele tinha saído de uma guerra espiritual contra Jezabel e Acabe, tinha matado os 400 profetas de Baal. Não era só uma questão física, de luta
física, foi também, mas de luta espiritual, no mundo espiritual, profetizando episódio, naquele período difícil, onde Acabe reinava junto com Jezabel. Na verdade, era Jezabel quem reinava. E ele fala assim: basta, toma agora, Senhor, a minha vida. Aí o que a gente encontra? Ele deita e dorme. Fala assim: eu quero morrer. Aí o Senhor envia o anjo, aí toca em Elias. Oh, glória! Acorda, Elias! Acorda! Aí ele acorda, aí vê, quando ele olha assim, vê um pão em brasas, uma botija de água, fresquinha. Se fresquinha é por minha conta, mas Deus sabe qual era a temperatura da água. Não poderia ser uma água quente, né? Não sei, talvez. Então ele bebe aquela água e come aquele pão. Aí, sabe o que acontece? Ele dorme de novo. Aí nós poderíamos pensar, né, se o texto parasse aqui, Elias, né, vacilou, mas Deus desistiu de Elias, mas Deus não desistiu de Elias. Eu sabia quem era Elias, era a humanidade daquele profeta. Aí o anjo toca nele de novo. Elias, levanta, meu filho, coma, beba. Aí ele come, bebe. Aí diz o texto, com aquela comida ele andou 40 dias e 40 noites. Aí você pode pensar, glória a Deus. Elias agora pega. O que ele faz? Ele entra numa caverna e se esconde lá. Era a humanidade de Elias, mas ele era um homem de Deus. Mas era um homem. Aí o que Deus faz? Deus vai atrás de Elias. Deus não abandona Elias. Então Elias era como nós, um homem regenerado, um homem que tinha o Senhor, que estava desfrutando das bênçãos espirituais de Cristo Jesus, no caso de Elias, numa promessa, no nosso caso, agora do antítipo, de uma promessa estabelecida, e vivemos agora numa plenitude, obviamente, assim, muito mais plena do que Elias vivia, mas ele estava desfrutando de uma promessa de salvação. Aí Deus vai atrás de Elias. E como é que Deus vem? Aí vem um vento impetuoso. Deus não estava no vento. Né? Vem terremoto, Deus não estava no terremoto. Vem um cicio brando e tranquilo. Aí ele percebeu que o Senhor estava ali. Aí eu fico tentando interpretar e perguntando: por que Deus não se revela naquele momento no terremoto? Porque Deus poderia. Porque Deus não se revela num vento forte que despedaçava as penhas? Porque não, Deus não se apresenta a Elias naquele momento? Porque a condição humana de Elias, ele não estava precisando disso. Ele estava precisando de uma manifestação carinhosa de Deus. Porque ele estava mal. Aí vem um cicio suave. Aí aquela voz, certamente, o texto não diz, mas interpretando aqui, uma voz suave, Elias, que fazes aqui? Né? Que fazes aqui? Eles começam a se justificar. Não, Senhor, eu restei e mataram os seus profetas, só eu restei. Aí o Senhor, não, meu filho, não, vem cá, chega para cá. Eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Não foi só você, eu não guardei só você, eu guardei outros também, né? Porque às vezes a gente pensa que Deus só está guardando a gente, que só a gente que é fiel. Não, tem muita gente fiel, muita gente que o Senhor está guardando, os seus amados, os seus escolhidos, o Senhor tem guardado. Aí, não, vem cá, você vai ungir a Jeú, rei da Síria, você vai ungir Eliseu para ficar no seu lugar, aí ele vai e faz a unção desses dois homens, aí no final, sabe o que o Senhor faz com esse homem que estava um tempo atrás deprimido, que comeu a comida de Deus e dormiu, que Deus tocou nele e ele comeu de novo, que depois ele anda 40 dias, vai para uma caverna. Sabe o que Deus fez com ele? Você sabe o que Deus fez com ele? Faça uma carruagem de fogo e traslada o profeta. Deus o toma para si. Então, quando nós olhamos a história de Elias, que é um bom modelo para nós, a gente vê uma mistura de um profeta que ora e o fogo cai, e daqui a pouco ele dormindo, basta, toma agora a minha vida. Talvez você esteja passando pelo período do profeta Elias, não daquele Elias que ora e o fogo cai, mas daquele momento de dor, porque a pergunta foi: o que nós podemos fazer com as nossas limitações?
as limitações que muitas vezes nos cercam. Como é que eu vou comparar o texto com o período que eu estou passando aqui? Ora, esse período é comum para todos nós. Mas eu repito, não é realidade, né? A realidade, né? Ela é outra, né? As nossas limitações, elas são definidas, não definem a nossa vida, mas esse texto, né, este conceito da união entre o povo de Deus e Cristo é fundamental para o cristianismo do Novo Testamento, meus queridos irmãos. Agora, o problema que nós temos é que a gente não entendeu o Evangelho. Porque nós achamos que o Evangelho é nós estarmos incólume, intocáveis, no sentido físico. E que, no sentido físico, emocional, as coisas possam se transcorrer com plenitude. Mas isso não existe, isso é utopia, isso é mentira. A gente não vê isso nas Escrituras, a gente não vê isso na vida de ninguém. A gente vê na vida dos homens de Deus os momentos difíceis, mas eles estavam com o Senhor e Deus os guardou. E quando nós olhamos para a Bíblia, o profeta Abacuque, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que o Senhor dizendo: o meu justo viverá pela fé. Então, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos olhar o mundo espiritual. E o meu desejo é que Deus possa abrir os nossos olhos para que vejamos o que Deus fez por nós. Minha irmã, o que Deus fez por você não está resumido nos remédios que você tem no seu criado mudo. Eu sei que olhar para os remédios, um montão de remédio no criado mudo, né, do nosso lado, é ruim. Estou dizendo que isso é bom. Mas isso não define a sua vida. Não define a vida de ninguém. O que define a vida de alguém é isso: Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Tu és amada de Deus. Aleluia. O Senhor te ama. O Senhor nos ama. O Senhor tem cuidado de nós. Um dia nós vamos sair desse mundo físico, entraremos no mundo pleno. Mas enquanto isso não acontece, a gente olha para esse texto e a gente vê que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo repete isso, repete o que ele disse em Efésios 1, 3. Com esse tom de repetição é um tom importante, dá assim, um ar de importância no que Deus fez por nós, e a gente tem que trazer isso à nossa memória. Aí sabe o que a gente faz? A gente traz à memória o que não nos dá esperança. A gente traz à memória as dores, a gente traz às memórias as perdas, a gente traz às memórias as angústias, a gente traz à memória a história marcada pelo pecado. Isso não dá esperança para nós. O que nos dá esperança é a gente olhar para esse texto e dizer: meu Pai Celestial, eu sou um abençoado de Deus. Nós somos abençoados pelo Senhor. Nós não somos mais os miseráveis, perdidos. Nós somos salvos pela graça de Deus. O que podemos receber nesse encontro? Porque esse encontro foi um encontro que Deus marcou com você e comigo. Foi um encontro que Deus separou para falar conosco, para nos despertar. Então, o que nós podemos receber nesse encontro? Que estamos reinando com Cristo. Entenda isso, nós estamos reinando com Cristo. O que nós podemos receber nesse encontro? Que Satanás não está no comando, que agora ele não ri mais da nossa cara, agora ele é rejeitado, ele pode ser resistido pelos santos do Senhor. O que nós podemos receber nesse encontro, que eu e você somos abençoados pelo Senhor, filhos e filhas amadas de Deus, independente das circunstâncias, porque a circunstância real para nós é que nós
fomos ressuscitados juntamente com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a pergunta novamente, só para reforçar isso, né? Mas e as circunstâncias? O que eu faço com elas? Ó, eu repito, não se esqueça que somos humanos e que todos nós, dentro da nossa humanidade, enfrentaremos as circunstâncias, né? Vamos enfrentar todas elas, mas com o Senhor nós saltaremos muralha. Com o Senhor morreremos pela fé, por causa do Evangelho. Com o Senhor nós vamos passar. E eu sempre veio agora a minha memória no flash, eu já contei isso várias vezes, e marcou muito o meu coração, o episódio de uma serva do Senhor com câncer terminal. Eu fui visitá-la, a mãe de uma irmã da nossa congregação. Ela era membro de outra congregação, mas a sua filha era membro da nossa. Fui visitar sua mãe, e sua mãe inchada, final da vida, mas lúcida, falando. E eu cheguei perto dela e antes de eu começar a falar, ela começou o diálogo e disse: pastor, estou muito feliz, eu vou ver o meu Senhor, criei os meus filhos, né? E graças a Deus por isso, e agora eu estou partindo. E falou outras coisas mais, não me lembro tudo a conversa que eu tive com ela. Mas o que ficou gravado foi o seguinte: estou feliz porque eu vou ver o meu Senhor. Então, uma pessoa com câncer terminal poderia estar reclamando, né? Poderia até estar pedindo mais vida, mais tempo de vida, que seria um pedido legítimo, porque todos nós queremos viver, né? Todos nós queremos viver mais um pouquinho. No entanto, ela estava agradecendo a Deus pela vida que ela tinha, porque ela parece que ela estava consciente que tinha terminado o período dela. Aí quando eu cheguei embaixo, né, porque não poderia subir muita gente, a filha me perguntou: e aí, pastor? Eu falei: tua mãe está muito bem, está muito bem. E aquela semana ela foi recolhida pelo Senhor. Quer dizer, quando eu olho esse episódio, né, eu fico muito feliz. Voltando aqui, ela poderia estar assim chorando, falando: oh, o Senhor poderia me dar mais um tempo de vida, como Ezequias, e Deus deu mais 15 anos para ele, né? Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum nisso, né? Mas eu quero enfatizar aqui essa consciência, independente de você pedir mais tempo de vida ou reconhecer que acabou o tempo. Porque a questão toda não é essa. A questão toda é a gente reconhecer o que Deus fez por nós, né? O que Ele fez por nós é muito profundo, é impagável. Tem que gerar em nós uma gratidão muito pequena. E a pergunta foi: o que eu faço com as circunstâncias? Nós teremos que enfrentá-la em Cristo Jesus, né? Aí você fala: mas eu tenho que enfrentar como? Sempre para cima? Nem sempre. Às vezes a gente vai ficar como Elias. Mas mesmo como Elias sabia que estava na mão do Senhor e falou: Senhor, toma agora a minha vida. Ele sabia que Deus era o dono da vida dele, né? E outros, o próprio Cristo no monte, no Getsemane, melhor dizendo, no jardim, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, porque ele ia passar. Com Jesus o tom é diferente, porque ele ia provar o juízo de Deus na cruz pelos pecadores, e o negócio ali o tom era muito forte, né? No entanto, a gente pode ver outros homens que, mesmo sofrendo, encararam as circunstâncias e completaram a carreira. Então, como podemos, aí vem uma outra pergunta: como podemos perceber que estamos assentados juntamente com Cristo? Porque nós gostamos de evidência, nós gostamos de materializar os textos bíblicos, né? Primeira coisa, é o testemunho da nossa experiência viva que temos com Cristo. Como salvos que somos, nós temos uma experiência, uma experiência que nós provamos da ressurreição em Cristo Jesus, né? Temos essa experiência, a experiência do novo nascimento, né? E essa experiência do novo nascimento traz o desejo aos nossos corações de servir e adorar a Deus.
Então, como a pergunta foi, como eu posso perceber essa experiência que eu estou assentado nas regiões celestiais? O desejo, repetindo, o desejo que temos de servir, de orar, de buscar a Deus, de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Terceiro, é a repulsa que temos com as coisas do mundo e com o pecado. Não obstante pecarmos, nós não temos prazer, nos debatemos porque nós somos do Senhor, nós somos santos do Senhor, nossa mente está no Senhor, nós acordamos e dormimos pensando nas coisas de Deus, né? A vitória, outra evidência é a vitória que temos contra o mal, né? Que Satanás ataca o mundo, nos rodeia, no entanto, nós vencemos pela autoridade do nome de Jesus. São essas as evidências e outras mais que temos, né? Que estamos assentados com Cristo, estávamos mortos, mas fomos ressuscitados, nos tornamos espiritualmente vivos e alertas na presença do Senhor. Estávamos em cativeiro, mas agora fomos entronizados com Cristo Jesus. Não sei você, mas eu sou grato a Deus. Não sei você, mas eu fico feliz quando eu me volto para a palavra de Deus e vejo a beleza que o Senhor fez por nós. E aí, terminando esse bloco, o apóstolo Paulo, ele diz, verso 8, verso 9 e verso 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E aí ele repete o que ele já tinha falado, isto não vem de vós, é dom de Deus, dado pela graça do Senhor, não de obras, salvo não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim, o texto basta. Se você não entendeu nada, leia o texto, fique com o texto. Se você não entendeu a minha explicação, a minha aplicação, tudo bem, mas se volte para o texto, porque ele é suficiente para mostrar a grandeza do Senhor. Se eu lesse só o texto e a gente compreendesse só o texto, é o suficiente para nós sermos restaurados e renovados. Que Deus nos guarde. Pai Celestial, te agradeço por esse belo texto. Ó Deus, que ele diz tudo que eu preciso ouvir. Ó Deus amado, em nome de Jesus, a maravilha que o Senhor fez por nós e o que o Senhor vai fazer, e tua palavra mostra algo no futuro, algo glorioso no futuro, mas também mostra algo glorioso no presente. Ó Deus, e no presente nós já fomos ressuscitados, já provamos da primeira ressurreição. Nós já estamos assentados, Senhor, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós já desfrutamos de toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Obrigado, porque essa é a nossa verdadeira posição espiritual. Muito obrigado por essa bênção, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E, ó Deus, quanto à nossa vida, as circunstâncias, as lutas que temos no sentido físico e emocional, nesse sentido temporal, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. E que nesse encontro nós possamos comer esse pão que é Jesus, beber dessa água que é a sua palavra, e que nós sejamos revigorados pela força do Senhor, e que os doentes sejam curados, que os abatidos de alma sejam, Senhor, restaurados em nome de Jesus Cristo. Porque, ó Deus, tu sabes que nós temos essa parte na nossa constituição da criação. Nós temos uma humanidade e que muitas vezes essa humanidade se abate. Mas, ó Senhor, mesmo nesse sentido espiritual que nós somos restaurados e renovados, eu quero te pedir que o Senhor nos visite nesse encontro e que nesse momento a irmã, o irmão, olha, essas pessoas que estão enfermas,
Toque na vida delas agora, manifesta o seu poder, a manifestação do Espírito Santo, ó Deus, liberando cura divina, operação de maravilha. Também, ó Deus, esse que está com a sua alma abatida, suas emoções, Senhor amado, no conflito, como estava o nosso irmão Elias, ó Deus, depois daquele conflito espiritual, ele se viu com as suas emoções, ó Deus, abatido, ó Deus amado, a ponto dele pedir para si a morte. E muitas vezes nós ouvimos alguém falar: um crente não pede para morrer. Ó Deus, mas um crente pode pedir para morrer, porque Elias pediu, Jonas pediu para morrer. Talvez isso não seja o modelo, não seja normativo para nós, mas, ó Deus, às vezes pessoas passam por momentos muito difíceis. Mas, ó Senhor, essa pessoa que está passando por esse momento, nesse encontro agora, toca nessa alma, restaura suas emoções, aviva suas emoções, porque, Senhor, nós somos seres emocionais e a nossa emoção muitas vezes fica caída, mas renova. Visita agora, Senhor, sopra essa graça restauradora em Cristo Jesus. Eu entrego nas tuas mãos a tua igreja e abro os nossos olhos para que nós possamos contemplar a riqueza da sua glória. Ó Deus amado, que ela vem nessa plenitude, Senhor, nós somos gratos a ti. Oramos agradecidos em Cristo Jesus e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça nossas vidas, que possamos olhar para esse texto, Efésios 2, de 1 a 10, e agradecermos a Deus e sermos fortalecidos na força do seu poder. Fique com o Senhor, até domingo estaremos juntos, se Deus assim nos permitir, estaremos desfrutando da comunhão, do culto a Deus, que é um momento importantíssimo para a igreja, o culto a Deus, né? Onde nós celebramos domingo pela manhã, domingo próximo passado, eu mostrei para os irmãos que a Bíblia ela dá muito mais ênfase no coletivo do que no individual, porque somos uma família, somos corpo do Senhor e nós estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito esteja com todos desde agora e para tudo sempre e que a família de Deus diga amém. Fiquem com o Senhor.